Este vídeo apresenta a aula número 3 do capítulo 2 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula serão apresentados os seguintes tópicos: operações algébricas, operação duo, operação tri, propriedade comutativa das operações, propriedade associativa das operações. Este primeiro slide desta aula apresenta a definição de operação algébrica. A operação algébrica é uma associação entre os símbolos de entrada na forma de pares ordenados definidos sobre o conjunto D e os símbolos de saída também definidos sobre um conjunto D. Deste modo, uma operação algébrica pode ser definida por meio de um mapeamento. No caso particular da operação possuir somente uma ou duas entradas, ela pode ser representada por meio de uma tabela com uma entrada horizontal e outra entrada vertical. Assim, podemos assumir que, dado um conjunto D qualquer, uma operação algébrica sobre D é um mapeamento de D para D sobre o conjunto D. Neste slide será utilizada como exemplo de operação algébrica a operação duo, que na realidade é a operação ou exclusivo com duas entradas. Assim, a operação duo é apresentada na forma de um mapeamento sobre o conjunto B01 e na forma de uma tabela, onde os valores da entrada A são apresentados nas linhas e os valores da entrada B são mostrados nas colunas. No slide abaixo do mapeamento e tabelas são apresentados os alfabetos de entrada, representado pelo conjunto E, e o alfabeto de saída, representado pelo conjunto S, ambos definidos sobre o conjunto B01. Neste slide é apresentada a operação tri, definida sobre o conjunto D, que possui três elementos, -1, 0 e 1. A operação tri é apresentada na forma de uma tabela. Agora é apresentada a propriedade denominada comutatividade das operações. Para que uma operação algébrica seja comutativa, é necessário que os valores de saída apresentados na forma de uma tabela sejam simétricos com relação à diagonal principal da tabela. Ou seja, não existe diferença com relação a qual das entradas uma determinada variável é conectada. Ocorrendo uma inversão na conexão das variáveis de entrada, o resultado será o mesmo. Neste slide, podemos observar a operação duo já apresentada. A operação duo é simétrica com relação à diagonal principal quando apresentada na forma de tabela. Assim, podemos afirmar que a operação duo é comutativa. Nesse slide, podemos observar a operação tri, também já apresentada. A operação tri não é comutativa, pois quando aplicamos os valores 1 e 0 ou 0 e 1, os resultados são diferentes, pois a tabela não é simétrica com relação à diagonal principal. Agora será estudada a propriedade de associatividade das operações. Uma operação que tem a propriedade associativa garante que, independente da sequência da execução de partes da operação, o resultado será o mesmo. Ou seja, se o circuito possui duas entradas e executamos a operação com as variáveis A e B antes e, com o resultado desta primeira operação, executamos a operação com a variável C, ou se executarmos inicialmente a operação entre B e C e depois, com o resultado desta operação, executamos a operação com a variável A, o resultado será o mesmo. Para realizar a verificação se uma operação é ou não associativa, é necessário estudar a operação linha a linha até a exaustão. Neste slide é apresentado o estudo da operação duo, analisada pelo método de exaustão. Concluímos que todas as linhas apresentam o mesmo resultado independente da sequência. Assim, a operação duo é associativa. Neste slide, a operação tri é analisada somente para um caso, onde fica demonstrado que o resultado é diferente conforme a sequência de execução da operação. Assim, a operação tri não possui a propriedade associativa.
Neste slide é apresentada a conclusão final. Se uma operação algébrica possui as propriedades comutativa e associativa, não existe diferença de resultado quando alterada a ordem de execução das operações, ou a posição da conexão das variáveis em suas entradas. Neste último slide desta aula, podemos concluir também que se uma operação algébrica possui as propriedades comutativa e associativa, é possível expandir o número de entradas da operação, construindo um circuito com maior número de entradas.